Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje sobre autoficção na literatura brasileira contemporânea. A live de hoje é, um- é uma iniciativa do canal no YouTube, canal Humanitas, canal que leva pesquisa científica para todos nós, pesquisadores iniciantes, pesquisadores profissionais, pesquisadores que desejam aprofundar os conhecimentos na literatura, na história, na filosofia, no universo das artes, e corresponde a alguns anseios aí daqueles pesquisadores que desejam conhecer um pouco mais dos desafios da pesquisa científica no campo das humanidades. E o conteúdo ficará gravado para que todos possam assistir e, de todo modo, que possa gerar também desdobramentos, questões e um debate acerca de um tema tão importante na literatura contemporânea, na literatura brasileira também e na literatura universal. Ok. Vamos lá, então. Agora conseguimos entrar. Boa noite, professor Ricardo, boa noite. Vamos conversar um Boa pouco noite, eu tô hoje. Eu já estava falando um pouco bem, com cara. o público. Oi, como? Pode falar. Tô aparecendo bem, meu rosto está no lugar Sim, certo, tá. aparece. Esse ficou excelente, excelente. Então, professor Ricardo, com muito louvor e carinho, que na noite de hoje, na noite de sexta-feira, às 19h30, já passou um pouquinho das 19h30, né? Nós vamos estabelecer essa conversa, esse diálogo sobre a questão da autoficção na literatura contemporânea. De antemão, eu vou apresentar você aqui a todos que estão participando. Pode fixar um pouquinho mais só a posição do celular, ele consegue fixar? Isso, isso. Agora sim. Fixa só um. Isso, excelente, excelente. A sua posição está Tá excelente. bom? Isso, excelente. Eu coloquei o meu no suporte. Eu tenho um suporte aqui no escritório que daí, de todo modo, fica bom. Então, professor Ricardo, mais uma vez, uma boa noite. Gostaria aqui de te apresentar na sua mini bio que você enviou aqui ao evento, né? Já disse a todos que estão aqui participando da live, é um evento que é promovido pelo canal Humanitas, que é uma iniciativa minha sobre a pesquisa científica na área de humanidades, e o conteúdo também ficará gravado. Eu creio que a gente vai disponibilizar lá no canal para que possa ficar, para que todos possam assistir, aqueles que não estão presentes aqui. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre um tema muito importante, mas antes eu quero apresentar o convidado. Eu conheci o professor Ricardo na UFRJ por meio de um amigo, que é um amigo lá de Florianópolis, que estudou comigo na Federal de Santa Catarina, que é o José, de antemão, né? Só estamos aqui conversando porque o José apresentou você a mim, então o José, que é um amigo aí da Letras, lá em Florianópolis. Zé Amorim, poeta Zé Amorim. Isso, Zé Amorim, ele mesmo. Hoje ele tem uma barbearia ali em Florianópolis, né? E ele corta o cabelo de muitos professores lá da UFSC. Zé Amorim também é autor de poesias, né? De textos poéticos. Enfim, já está na sua terceira publicação, terceira ou quarta publicação. Ele também consta aí no meu Instagram, né? O professor Zé Amorim. Também Ele é autor de 2 livros de poemas, né? Ele exerce um poema pornográfico, né? Erótico, intenso. E está no seu segundo livro agora, a barbearia dele se chama O Barbeiro e o Poeta. Barbeiro e Poeta. E ele trabalha com nessa função, né, de barbeiro, e na própria barbearia também ele divulga as obras dele, as obras que outros clientes dele também entregam livros a ele, né? Então, o Zé Amorim é um amigo muito querido meu lá de Floripa. Tive a oportunidade de conhecer ele há mais de 10 anos aí, tá? E agora eu vou fazer a sua apresentação, professor Ricardo, para que todos aqui da live possam conhecer um pouco o seu currículo, né? O professor Ricardo é doutor em literatura brasileira pela UFRJ, é crítico literário, ensaísta, jornalista, poeta, editor, assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, que é uma revista da UFRJ, na qual também já submeti artigo, uma revista importante que promove um fórum, né, semestral ou anual na própria UFRJ. É coordenador...
Semestral. Agora, na pandemia, ele ficou praticamente anual, mas ele é semestral. Semestral, né? E ele também é coordenador, junto com o poeta W.B. Lemos, do Sarau do Museu, né? Sarau do Museu, é o Museu Nacional ou não? Não, é o Museu da Justiça, do Tribunal de Justiça Estadual do Rio. Sim, você tinha comentado que você tem também, coordena um evento lá, juntamente com a equipe que trabalha com você, né? Um evento cultural que promove a discussão dos textos. E ele também mensalmente que esse evento ocorre, ele também organizou e prefaciou os livros dos anos 80 da coleção Roteiro de Poesia Brasileira, publicado pela Editora Global no ano de 2010, e Poesia Completa, do nosso falecido Ivan Junqueira, né? Que era imortal da BL, pela editora Glaciar, da Academia Brasileira de Letras, 2019. Tá? Seu livro, Ariete, Poemas Escolhidos, publicado pela Circuito, ano de 2021, ganhou os prêmios, 2 prêmios, né? 2 ou mais, né? De Ivan Junqueira, da Academia Carioca de Letras, que fica ali próximo, né, à Lapa, né? E Jorge Fernandes, da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro. É uma obra que também você me presenteou lá no dia, né, que nós conversamos, autografou. É uma obra que também eu li ainda há pouco esses poemas, confesso a você que também estou curioso de ler a sua obra. E aqui nós vamos conversar na noite de hoje um pouco desse tema, que não foi de fato o tema da nossa especialidade profunda, mas que nos comove muito, que é o tema da autoficção, que é um tema tão importante na literatura contemporânea brasileira e na literatura universal como um todo, né? E, de antemão, eu gostaria de dizer, Ricardo, que a autoficção ela é um tema que, insistentemente, todos os escritores, digamos, buscam, né, na sua própria vida, na sua própria trajetória de vida, digamos, constituir um pouco de uma personagem ou outra, né, que até então era chamado também de romance autobiográfico, né, na década de 70. E na própria década de 70, em 77, esse termo ganhou um vulto maior na obra de um grande escritor francês chamado Serge Dubrovsky. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? Que ele publicou um romance chamado Fios, em 77, e o termo provocou grandes discussões naquela época e polêmicas também no universo da teoria literária francesa, tá? Então esse termo da autoficção é um termo até recente, né, da década de 70, mas que a própria literatura autobiográfica já vinha sendo constituída por alguns escritores, como delimita também o teórico chamado Philippe Lejeune, no livro dele, O Pacto Autobiográfico, né? Que é um livro fundamental. Eu tenho uma edição, mas está em Xerox, excelente a edição aí própria, né? E eu estudei essa obra numa disciplina que eu fiz no mestrado na UFSC. Eu estudei essa obra na disciplina da professora Tânia de Oliveira Ramos. E naquela época, isso foi em 2012, nós lemos várias biografias, nós também, digamos assim, escrevemos um texto ensaístico, né? Eu me lembro bem que a obra que eu escolhi foi Pedro II, do José Muro de Carvalho, para poder discorrer sobre essa questão das biografias, porque o tema que nós vamos falar aqui hoje, que é a autoficção, também se confunde com as biografias, com os diários, com a questão, digamos, dos textos que hoje, autorreferentes, né, que são os textos publicados na rede, na internet, no Facebook ou no Instagram, né, que muitos, aí, essa questão do self-made, né, que é essa questão de falar de si, né, de escrever de si. E digamos aí, Ricardo, você gostaria de falar um pouquinho do livro do Philippe Lejeune, como é que você teve contato com o livro, essas formulações, parte delas, né? Pode ficar à vontade, fica à vontade, a gente conversar aqui. Bom, primeiramente, boa noite, Cristiano Melo. Muito obrigado pelo convite para participar desta live, né, no seu canal aqui no Instagram. Eu estendo meu boa noite também a todos aqueles que nos assistem agora. Falar sobre autoficção não é nada fácil, né? A princípio, porque se trata de um conceito relativamente novo, né? Como você disse, da década de 70, né? Foi criado, na verdade, em 75, que se começa a se falar sobre o que seria a autoficção no Pacto Autobiográfico, né, do Lejeune, né? Que é o livro que vai fazer com que, 2 anos depois, o Serge Dubrovsky vai querer colocar aquilo na prática, né? Então ele pega o que
foi explicado teoricamente pelo Philippe Legene e pega um desafio, que na verdade o Legene faz um desafio se haveria a possibilidade de algum autor que pudesse escrever um livro onde ele próprio fosse personagem, né, que o nome do narrador, o nome do autor da capa tem que estar igual ao nome do narrador ou do personagem, né? Normalmente é autoficção em primeira pessoa. Então ele lança esse desafio, né, onde embaralha, né, a verdade e a ficção, e o Dubrovsky aceita o desafio e publica, como você disse, em 77, 2 anos depois, o Fios, que é esse romance onde ele tenta pegar o conceito e colocá-lo em prática na ficção. Foi bom você me perguntar como que eu entrei em contato com o tema, né? Eu fui fazer mestrado em 2013 em literatura brasileira na UERJ. Na verdade, a minha formação originária é em direito, mas eu sempre escrevi, sou jornalista, poeta. E em 2013 eu fiz o mestrado, né? Passei e comecei o mestrado, e numa matéria da professora Ana Cláudia Viegas, a quem eu rendo uma homenagem para aqui, professora da UERJ, que estuda literatura contemporânea, e aí ela nos trouxe o tema da autoficção, né? Como eu não tinha formação em letras, eu não conhecia essa temática. E aí ela nos trouxe o tema da escrita de si, né? Que vem do famoso livro de Foucault, né? Os textos de Foucault a respeito da escrita de si, os biografemas, né? De Roland Barthes, e aí chegamos à autoficção através desse livro, né? Do Pacto Biográfico. Sim. E aí, no final da disciplina, tinha que fazer um trabalho. Sim. Trabalho de conclusão, né, no mestrado que a gente faz, no doutorado. Sim. E eu estava lendo, né, na época, tudo isso, percebi, né, que na época eu li um livro, é um livro muito interessante, que quer entender de escrita de si, eu recomendo bastante esse livro. Sim. Da Diana Klinger. Diana Klinger chama-se Escritas de Si, Escritas do Outro, o retorno do autor e a virada etnográfica. Sim. É um livro que saiu pelas 7 letras, essa aqui é a 2ª edição, é um livro de 2007, foi reeditado em 2012, e a Diana Klinger hoje é professora da UF, né? Uhum. Ela é argentina, né, de nascimento, e fez o mestrado e o doutorado aqui no Brasil, na UERJ. O mestrado dela resultou nessa tese, o doutorado dela resultou nessa tese, onde ela foi orientada pelo Ítalo Morricone, que acabou sendo meu orientador também no mestrado. Aqui na área de poesia. Trabalho com poesia brasileira contemporânea. Né? E aí ela nos apresentou esse livro, fui ler o livro e percebi que a Diana Klinger, primeiro há uma discussão sobre o percurso histórico da autoficção. Né? Quando se inicia a autoficção aqui no Brasil, o livro do Dubrovsky é de 77, né? Mas há quem diga, aqui no Brasil, professores respeitáveis, que dizem que o Ateneu, do Raul Pompeia, seria um livro de autoficção. Infância, do Graciliano Ramos, seria um livro de autoficção. Sim. O entendimento da professora Diana Klinger é de que a autoficção começa, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, já no final do século XX, anos 90. Sim. Então aquilo para mim estava muito confuso. Né? Enquanto uns diziam que o Ateneu era autoficção, outros diziam que alguns livros do Lima Barreto seriam autoficção também. Sim. Outros dizem, como a Diana Klinger diz, que começa no final do século XX, na década de 90. Aí eu tive a necessidade de estudar mais profundamente o assunto e tentar ver qual seria o meu posicionamento. E aí o meu posicionamento não foi nem para um lado nem para o outro. Né? Eu não sou um especialista em autoficção, né? Ressaltar isso. A minha especialização é em poesia brasileira contemporânea, mas o tema me atraiu muito. Sim. E eu resolvi pesquisar mais a fundo. E aí eu descobri um livro do Fernando Sabino,
que é O Menino no Espelho. O Menino no Espelho, sim. Deixa eu ver ele aqui. Eu li dele o Grande Mentecapto, tá? Que é uma obra, né, assim, uma das mais famosas dele, né, do Grande Mentecapto. E quando eu tinha aí meus 14 anos, esse final oitava série, eu li um outro dele sobre viagens, que também é um livro interessante também, tá na minha estante, inclusive. Mas, assim, é um grande escritor também brasileiro que, de certa forma, o Mário de Andrade, né, ajudou a promover muito a sua literatura. Mário de Andrade, né, trocou cartas com o Fernando Sabino, com o Murilo Mendes, com vários outros. Com todo mundo, né? Com todo mundo. Todo mundo que era escritores que trocaram. Paulo Mendes Campos, não sei se ele chegou a trocar, né? Mas o Mário de Andrade ele incentivou muito esses escritores mineiros, né? Inclusive tem aí a Pedro Nava também, se eu não me engano, mas tem aí um livrinho de cartas que o Mário de Andrade trocou com algum desses escritores mineiros também. Mas... ele trocou cartas assim, na verdade, não só com os mineiros, com Deus e o mundo, né? Ele escrevia para Drummond, ele escrevia para Bandeira. Ele era um epistológrafo realmente intenso. Ele adorava escrever cartas e ele adorava dar orientações para novos ficcionistas, para novos poetas. E foi assim que o Fernando Sabino se aproximou dele e publicou, no início dos anos 80, se não me engano, Cartas a um Jovem Escritor, que reúne as cartas do Mário de Andrade para ele. Depois, já nos anos 2000, mais ou menos, um pouco antes de morrer, o Fernando Sabino fez uma revisão da obra dele e aí publicou esse livro de novo, mas com as cartas dele, Fernando Sabino. Porque ele chegou à conclusão que, só tendo as cartas do Mário de Andrade, alguns assuntos que eram tratados nessas cartas, o leitor não entendia porque a provocação tinha sido feita pelo próprio Fernando Sabino. Então ele, pouco antes de morrer, publica uma segunda edição, que aí já está completa, que tem as cartas dele para o Mário e do Mário para ele, né? E a primeira carta do Mário para ele, né? O Mário de cara vai dizendo assim, né? O Mário ele era um cara muito autêntico, né? Não se importava de falar as coisas assim na cara, e ele já vai dizendo assim, ó, Fernando Tavares Sabino não dá. O primeiro livro do Fernando Sabino tinha sido publicado com esse nome, Fernando Tavares Sabino. E aí ele diz, Fernando Tavares Sabino não dá. Ou é Fernando Tavares ou Fernando Sabino. Ou é Fernando Sabino. Entendi. E aí ele acabou seguindo esse primeiro conselho, virou Fernando Sabino desde então. Mas o livro que me chamou a atenção foi esse aqui, O Menino no Espelho. O Menino é um livro. Esse eu não li. Esse eu não li, eu quero ler. Tenho vontade de ler esse daí. É um livro, está até autografado aqui, não para mim, mas tem um autor. Eu sou bibliófilo, então eu corro atrás de autógrafos, primeiras edições. E o Fernando Sabino publicou esse livro em 79, portanto, 2 anos depois da publicação do Fios, né? Do Brock. E provavelmente o Fernando Sabino não sabia desse livro, porque eu não posso garantir, mas posso quase afirmar, porque o Fernando Sabino sempre foi um autodidata, né? Ele se formou em Direito, ganhou um cartório muito jovem, porque casou com a filha do governador Valadares, lá de Minas, veio morar no Rio, tornou cronista, jornalista, romancista, com um Encontro Marcado, publicou muito poucos romances, publicou mais crônicas, né? Foi um cronista a vida inteira, e contista também, e aí publicou o Encontro Marcado, que alguns chamam de autoficção. De autoficção, Encontro Marcado. Publicou também o livro que você citou, O Grande Mentecapto, que alguns também chamam de autoficção. Mas eu tenho reservas quanto a isso. Eu vou falar aqui sobre algumas características da autoficção, que é o que isso me faz ter reservas quanto a chamar de autoficção Infância, do Graciliano Ramos, chamar de autoficção os livros do Lima Barreto, chamar de autoficção o Ateneu, por causa das características do que vem a ser a autoficção. Embora não haja um consenso por parte dos críticos, professores, um consenso fechado do que vem a ser a autoficção, existem algumas opiniões que convergem e parece que há algumas características que são fundamentais e que, se essas características não existem, eu não poderia falar em autoficção. Então eu vou falar, eu fiz esse trabalho na época da faculdade. Ele se chama Encontro Marcado do Menino com o Espelho. Ficção e autoficção na obra de Fernando Sabino.
Isso foi a sua dissertação de mestrado? Não, isso foi o que? Não, um trabalho de conclusão de curso. Ah, entendi. Foi um término. Uma disciplina. Uma Foi disciplina. aqueles trabalhinhos que a gente tem que fazer no final da disciplina. Assim como eu fiz naquela época, só deixa eu fazer rapidinho aqui um parênteses. Naquela época, quando eu estudei com a professora Tânia de Oliveira Ramos, eu escrevi um artigo sobre o cemitério dos vivos, não, mas foi o Diário Íntimo de Lima Barreto. Eu falo da questão da melancolia na obra O Diário Íntimo, né? E também é um diário, enfim, uma forma dele se expressar na época, foram as andanças, essa vida muito amargurada que ele teve, né? Então pode continuar, então. Aí fala um pouquinho sobre esse... Então esse trabalho, foi esse trabalho, como eu disse um pouco antes, que me fez realmente estudar a questão da autoficção mais a fundo, porque quando ela tocou nesse assunto, a professora Ana Cláudia Viegas, eu comecei a ler e vi que não havia um consenso assim, nem de conceitual, não havia um consenso conceitual entre os críticos, e pior ainda, quando você vai citar obras. Aí cada um falava uma coisa e ainda fala uma coisa. Então eu senti necessidade de estudar melhor o assunto e aí eu fui pegar Fernando Sabino, li O Menino no Espelho e, na minha opinião, é o primeiro livro brasileiro que realmente exercita a autoficção. Então eu escrevi esse trabalho na tentativa de demonstrar isso, que não é infância, que não é Lima Barreto, e que sim o precursor da autoficção no Brasil seria o Fernando Sabino com o livro Menino no Espelho. Quando eu publiquei esse trabalho, ele não está publicado assim em revista, nem em livro, eu publiquei nos anais de um congresso que teve na Universidade Federal de Uberlândia, que eu fui em 2013 ainda. E está publicado nos anais lá. Eu ainda pretendo rever esse trabalho, né? Então eu estava relendo ele nos últimos dias para a nossa live aqui, e eu mesmo já discordo de mim, na época, porque nesse trabalho eu defendi que o Encontro Marcado e que o Grande Mentecapto seriam exemplos de autoficção. Hoje eu não penso mais assim. Eu continuo achando que o Fernando Sabino é o precursor, mas com este livro apenas, O Menino no Espelho. Por quê? Por quê? Como eu vejo o Encontro Marcado? Romance autobiográfico. E aí começam os problemas. Porque o que o Foucault chama lá de escritas de si, isso engloba uma série de gêneros. Isso tem diário, isso tem memórias, tem os romances autobiográficos e depois um gênero que não é tão novo assim, mas aqui no Brasil foi pouco exercitado, que é a autobiografia imaginária. Até isso já existe. Olha só, é uma outra terminologia, então. Se a gente pensar, quer dizer, se a gente retroceder e pensar mais especificamente, a gente pode até caracterizar o Memórias Póstumas de Brás Cubas como uma autobiografia imaginária, porque o Memórias Póstumas ele é considerado romance, né? Sim. Mas ele é um romance onde o personagem fala de si e a pretexto de escrever suas memórias. Memórias de um autor defunto, né? Aliás, de um defunto autor, né? O contrário. Ele diz que ele não é um autor defunto, é um defunto autor que resolve escrever. Então, o primeiro livro brasileiro de autobiografia imaginária, pensando bem, é o do Machado, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso é autoficção? Não, claro que não é autoficção. Ele caracterizou como romance, mas é um romance que, na verdade, se trata de uma autobiografia imaginária, porque é o sujeito contando a vida dele, começando pela morte, né? Dedica o livro ao verme, né? O primeiro verme que roeu as suas carnes, mas aquele cara não existe, Brás Cubas nunca existiu, e o narrador nunca existiu, ainda mais o narrador defunto. Então, poderia se caracterizar como uma autobiografia imaginária. Uma autobiografia imaginária não é uma autoficção. Então, o que vem a ser a autoficção? Eu vou começar citando aqui do meu trabalho um trecho desse livro importante da Diana Klinger, Escritas de Si, Escritas do Outro, onde ela diz assim:
tenho percebido que em muitas das discussões acadêmicas e jornalísticas, esse conceito da autoficção tem adquirido uma amplitude tal que parece abranger desde a infância de Graciliano Ramos até os blogs pessoais. Por isso, se acreditamos, como acredito, que alguma coisa tem mudado na literatura recente, torna-se importante especificar a noção de autoficção como uma característica própria da narrativa contemporânea, que pode ter pontos de contatos, mas se diferencia de outras narrativas anteriores. E aí, para embasar esse raciocínio, a Diana diz que era necessário chegar a uma definição precisa do que consideramos autoficção, uma vez que esse conceito, aí cito ela de novo, se inscreve no coração do paradoxo deste final do século XX, entre um desejo narcisista de falar de si e o reconhecimento da impossibilidade de exprimir uma verdade na escrita. Eu acho que aqui ela é muito feliz nessa definição. A autoficção, ela pressupõe um desejo narcisista de falar de si, que é diferente de eu escrever um romance onde eu parto da minha vida ou da sua vida, da vida de outras pessoas, e pego aquilo, fatos biográficos ou autobiográficos, trago para um romance. Isso é diferente de um desejo narcisista de falar de si. Na autoficção, existe o desejo narcisístico de falar de si. Eu quero falar de mim. A vontade que eu tenho de falar de mim é enorme. E eu vou colocar para o leitor um monte de coisas da minha vida que realmente aconteceram e acontecem, porque eu tenho esse desejo narcísico. Mas, mesmo assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse desejo narcísico, é impossível para mim falar toda a verdade. Porque eu estou cuidando de ficção. Porque eu estou cuidando de ficção também. Então, essa definição, essa primeira definição dela, eu acho muito interessante. Há um desejo narcisista de falar de si, mas, ao mesmo tempo, reconhecimento na impossibilidade de exprimir uma verdade na escrita. E aí, ela aproxima, por causa disso, ela aproxima a autoficção ao conceito de performance, o que eu concordo plenamente. E esse é um dos motivos para descartar logo de cara alguns livros e alguns escritores. Eu não consigo crer que no Ateneu haja um desejo narcísico de falar de si, nem que haja uma performance por parte do Raul Pompeia. A gente sabe que o Raul Pompeia passou por aquela experiência do colégio interno, a gente sabe que muita coisa daquilo que está ali é verdade. É Sérgio o nome do protagonista, né? Exatamente. Já começa um problema aí, que o nome do protagonista é outro. O Dubrovsky diz que o nome do protagonista tem que ser o mesmo. Autor tem que se confundir com personagem. Certo. Aí tem alguns teóricos que acham que, não, tudo bem, se não tiver o nome, se o narrador não tiver nome, certo, eu posso considerar uma autoficção. Por quê? O narrador não tem nome e o nome, na verdade, está na capa. E o livro é narrado em primeira pessoa, obrigatoriamente narrado em primeira pessoa. Eu aceito esse conceito, acho que ele é válido. Então, se você faz um livro em que o seu nome está na capa, e aí você é um professor, como, por exemplo, Cristóvão Teza, o livro nós podemos falar. Filho Eterno, é um livro de autoficção, não tenho a menor dúvida que o Filho Eterno é um livro de autoficção. Quando você vai vendo, né, vai lendo o livro, você percebe, primeiro, que o personagem é um escritor e um professor universitário. Caso dele. Lages, né? Que o Cristóvão Teza nasceu em Lages. E veio isso, vai colocando tudo. O Filho Eterno é o próprio filho dele, que nasceu com síndrome de Down. Esse escritor, o livro é narrado na primeira pessoa. Na primeira pessoa não, narrado da terceira. Mas é aquela terceira com a maior cara de primeira, porque é aquela terceira pessoa que tem as digressões de primeira pessoa dentro. Você tem toda uma cara de primeira pessoa ali, embora seja narrado na terceira, mas traz os pensamentos o tempo inteiro. O foco do livro é o personagem, na verdade, o Cristóvão Teza, né? É o relacionamento dele com o filho, mas o ponto de vista da narração parte do personagem principal, que é o Cristóvão Teza. E aí ele vai falando da carreira dele literária, e quando ele cita os livros que ele publicou, você vai pegar lá a orelha e vai ver que são todos os livros que o Cristóvão Teza publicou.
Olha só, olha Não só. tem como não se considerar isso autoficção. É autoficção. Sim, Embora não tenha nomes. Né? Não tem, não, se não me engano, eu li o livro já tem um tempo, se eu não me engano, não tem nome, nem o narrador, né? O personagem principal, que é o sim, professor, nem a sim, esposa, nem o filho. Nenhum deles tem sim. nome. Ele fez Propositalmente. de propósito. Ele fez de propósito. Ele não quis dar nome. Talvez para que pudesse as pessoas se identificarem de uma forma mais ampla, né? Com os Sim, acontecimentos e com os personagens. sim. Mas, então, como há teóricos que consideram que, não havendo nome, mas tendo todas as outras características da autoficção, pode se tratar de uma autoficção, eu enquadro perfeitamente o Filho Eterno como um livro de autoficção. Né? E aí eu vou aqui citar. Você até Né? tocou num ponto, só falar aqui, fazer rapidinho um outro parênteses, você até tocou num ponto importante, que é a palavra narciso, né? Agora, recente, eu estava assistindo uma fala do Michel Laub, que é um escritor brasileiro, juntamente com aquele crítico literário paulista, não esqueci o nome dele, num evento se não me engano, do Itaú Cultural, e ele falou o seguinte, que essa questão do narcisismo, né, na fala dele, é mais evidente ainda com as redes sociais, né? Dessa construção fictícia de alguém que, digamos, quer se mostrar, quer se aparecer, né? A questão das fotos, a questão da própria vida íntima sendo apresentada ali para alguém desconhecido, né? Essa vontade e esse fôlego dessas pessoas se descreverem nas redes sociais, né? E eu vou tocar num ponto também importante, que eu acredito que a autoficção está muito em voga nos últimos anos. Eu também toco no ponto que eu acredito, tá? É uma hipótese minha, eu posso estar equivocado. Mas essa questão da falta de enredo, ou seja, da falta de criatividade, de uma história que saia desse universo da escrita de si, da escrita autobiográfica, para poder fugir disso tudo e criar um enredo, que é uma coisa também que exige inspiração, que exige criatividade, exige performance, e acima de tudo, né, que as pessoas, muitas das vezes, existe uma crise, né, da narrativa, ou seja, uma crise de se narrar algo diferenciado, algo novo. Então eu creio um pouco nessa hipótese. Por isso, esse apelo, digamos, da escrita de si, da escrita desse percurso biográfico que está por trás do escritor. Né? Eu acredito nessa hipótese. Não sei se você também entra nessa hipótese também. Né? Parcialmente, parcialmente. A escrita de si é algo antigo. O homem sempre teve necessidade de se expressar e de falar de si mesmo. Né? É mais fácil falar do meu umbigo do que falar de outras coisas. A escrita de si, eu não acredito que ela resulte de uma falta de imaginação, não. Ela existe sempre. Agora, podem haver escritores que realmente, por uma falta de enredo, se dediquem ao gênero. Mas condenar, em geral, as pessoas que fazem autoficção como resultado de uma crise de criatividade, eu não concordo, não. Eu acho que tem muita gente boa que faz autoficção e que é criativa e que não faz só autoficção. Aí que está. Há escritores que publicam autoficção, um livro ou outro, mas depois publicam os livros, vamos dizer assim, tradicionais, né? Mais tradicionais. Então, eu acho que existe uma falta de criatividade? Existe. Existem escritores que, de repente, podem se dedicar ao gênero porque acham que é mais fácil do que criar uma outra história? Sim, existem. Mas generalizar, não posso generalizar. Eu acho que... Não pode generalizar. Isso mesmo que você falou. Isso pode existir, mas eu não acredito que seja a maioria. Eu não acredito que a maioria dos escritores que conseguem realizar bem a autoficção o fazem porque estão com crise de criatividade. Eu não acho, não. O que eu acho assim, o que foi bacana do Legene é que ele lançou o desafio. Ele perguntou, é possível fazer um romance em que autor e personagem se confundam a ponto de não saber o que é verdade e o que é mentira? Isso é interessante, uma pergunta crítica e um desafio. Tanto que houve essa febre lá na França. Sim. E depois isso ocorre aqui no Brasil com muito atraso, né? Com muito atraso. Aqui veio ocorrer no final dos anos 90, né? Embora haja alguns precursores, eu vou falar, depois do Fernando Sabino,
logo depois, houve um grande precursor também, que se chama Silviano Santiago, com este livro chamado Em Liberdade, com este livro chamado Em Liberdade, também é um livro, na minha opinião, autoficcional. Então você tem os dois primeiros ali, Fernando Sabino, porque Fernando Sabino é de 79, esse livro do Silviano é de 81, é já na década de 80. Eu gostei muito. É um livro incrível. E aí, mas o Silviano, que tem uma formação francesa, chegou a estudar na França, com certeza, quando escreveu Em Liberdade, já havia lido sobre a ficção, óbvio. É um cara extremamente culto, formação francesa, a autoficção explodiu na França, ele é professor universitário. Então, quando ele faz o Em Liberdade, ele faz consciente de que ele estava fazendo algo que já tinha sido definido. O que eu acho bacana do Fernando Sabino é que certamente não é o perfil do Fernando Sabino. Ele não tinha um perfil de intelectual, de gabinete, de professor universitário, muito pelo contrário, ele era um cara totalmente autodidata, né? Chegou a fazer a faculdade de Direito ali, mas nunca aprofundou nada em termos de estudos literários assim mais específicos. Então, acho muito difícil que ele conhecesse o que estava ocorrendo na França em 77, né? Então, ele publica em 79, 2 anos depois, e aí em 81 vai publicar o Silviano Santiago, com esse romance. O Silviano chama de... Foi prêmio Jabuti de romance, né? Ele coloca aqui, ó, uma ficção de Silviano Santiago. Uma ficção de Silviano Santiago, né? Silviano Santiago. Por que ele, na época, botou isso aqui, a meu ver? Porque esse livro é tão revolucionário, né? Que ele, na verdade, é uma continuação de Memórias do Cárcere. Porque a gente sabe que Memórias do Cárcere é aquele livro do Graciliano escrito na cadeia, sim, que alguns consideram autoficção, não considero de jeito nenhum, mas foi escrito na cadeia e que são as memórias do cárcere, né? As lembranças do Graciliano nesse período. E quando ele sai da cadeia, acaba o livro. E aí o Silviano resolve fazer as memórias do pós-cárcere. Do pós-cárcere. Sim. Então, ele começa quando o livro do Graciliano acaba. Sim. E aí ele chama Em Liberdade, lógico, porque ele já saiu da cadeia. Da cadeia. E aí ele coloca uma epígrafe muito interessante do crítico Otto Maria Carpo, que diz o seguinte: vou construir o meu Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos. Certo. E aí ele coloca uma coisa incrível, nota do editor. A nota do editor é falsa. Porque o editor é Silviano Santiago. E ele fala como se tivesse descoberto os originais do Graciliano. Ele apenas aqui é o editor do livro do Graciliano. E aí é uma grande jogada, né? Isso é a criatividade, né? Criatividade absurda, né? Aquilo que está longe de crise de criatividade. É uma criatividade absurda. Ele imagina primeiro as memórias do pós-cárcere. Aí ele é o editor, ele é o cara que acha o livro, esse livro, esses originais chegam à mão dele, ele fala que chegam aqui, e que ele vai publicar. Ele diz assim: o romancista ofereceu os originais de Em Liberdade a um amigo em 46. Pô, nunca existiu esse original. Nunca existiu. Pedindo-lhe que só entregasse ao público 25 anos após sua morte. Sim, então ele está cumprindo o desejo do Graciliano Ramos. Ele, Silviano Santiago, está cumprindo o desejo do Graciliano Ramos e publicando 25 anos depois da morte dele esses originais que foram deixados aí para que fossem publicados póstumamente. Pô, genial isso aqui. Genial. E aí tem aqui um outro texto sobre esta edição, porque essa aqui não é a primeira, né? Então, que também é falso. Isso aqui também é falso. Quem narra é o Graciliano Ramos. Sim. Quem narra é o Graciliano Ramos, né? Só que o editor é o Silviano Santiago. Então, para mim, entra completamente no conceito aí de autoficção. Porque na medida em que o nome que está na capa, Silviano Santiago, é o nome do editor do livro, que em última instância é o responsável por este texto, já que Graciliano Ramos está morto desde 54, sim. Autoficção. Então, esses para mim são os dois grandes precursores
precursores da autoficção no Brasil. Sim, Primeiro, Fernando Sabino. Segundo, Silviano Santiago. Só que Silviano Santiago vai além. Ele continua exercitando a autoficção em livros mais recentes, como este, Mil Rosas Roubadas. Esse eu tenho conhecimento, mas eu não li ainda. Eu creio que eu vou chegar à leitura do Machado também, que ele ficcionaliza a vida do Machado de Assis, né? Que foi um dos últimos romances que ele publicou, né? Eu fiquei curioso. Mas eu não considero Machado autoficção, não. Vou dizer por quê. Esse aqui é. Por que esse aqui é? Por que esse aqui é? O Silviano, muito jovem, ele foi amigo do personagem que ele chama de Zeca aqui, que na verdade é o Ezequiel Neves, que foi um grande crítico musical, jornalista cultural, e foi o cara que inventou o Barão Vermelho, foi o cara que inventou Cazuza. Olha só. E ele era mineiro e veio para o Rio, fez a carreira toda no Rio, e o Silviano Santiago foi amigo dele na juventude. Sim. E então, quando ele falece, o Cazuza falece em 7 de julho de 1990. O Zeca, o Ezequiel Neves, falece em 7 de julho de 2010, exatamente 20 anos depois do Cazuza. Foi uma coisa assim impressionante, né? Aquelas coincidências que não existem. Né? Ele falece exatamente no dia que faz 20 anos da morte do Cazuza. E aí o Silviano fala do Zeca e fala da data de óbito do Zeca. É a mesma data de óbito do Zeca na vida real. Olha só. Tudo que é narrado aqui. Tudo que é narrado aqui, o narrador não tem nome, e aí vem aquele negócio que eu falei do sem nome, o narrador não tem nome, mas o Zeca tem nome, e o Zeca existiu. Sim. O narrador é um professor universitário aposentado, Sim. caso do Silviano, e o Zeca é justamente tudo que ele foi. Crítico musical, responsável por bandas de rock, jornalista cultural. Então se encaixa totalmente. Tem um monte de coisa aqui que é verdade, tem um monte de coisa aqui que é mentira que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber, nunca vai conseguir identificar. Né? Nunca. Então essa é a questão. Tem que haver a performance, tem que haver narcisismo autoral, tem que haver um embaralhamento de ficção e realidade a ponto de ninguém saber o que é ficção e o que é realidade, porque você vai ter elementos reais ali precisos e elementos que seriam precisos, mas na verdade são inventados. Então eu não posso pegar, por isso, eu não posso pegar o Ateneu, Lima Barreto e Graciliano Ramos e dizer que é autoficção. Não é. Mas também discordo quando a professora Diana Klinger diz que isso só foi acontecer nos anos 90. Sim. Não é verdade. Não é verdade. Como eu estou mostrando aqui, acontece primeiro com o Fernando Sabino com o Menino no Espelho, Sim. Em seguida, logo em seguida, acontece com o Silviano Santiago com o Em Liberdade. Né? E aí... Ricardo, só comentando aqui, nós temos ainda mais que 10 minutos, 10 ou 12 minutos, para a gente fechar essa live de hoje, né? Mas aí pode comentar um pouquinho mais, e depois eu vou te fazer aquela pergunta, que a gente criou um roteiro, para que todos que estão assistindo aqui, nós criamos um roteiro, e nós estamos seguindo um roteiro aqui de, digamos ali, de uma parte de uma troca de ideias, uma conversa, né? E aí a gente faz aí o arremate final. Pode falar, Ricardo, pode falar. Essa parte aqui é importante, que eu vou dizer assim. Então, quais são as características da autoficção? Para que a gente possa amarrar isso bem aí, fechar essa questão do conceito, né? Uhum. No meu trabalho, eu disse o seguinte. Quando eu falo aqui, divergências teóricas à parte, no que tange ao escritor Graciliano Ramos, estou de acordo com Klinger. É um exagero afirmar que ele tenha feito autoficção. Seus livros são resultantes de uma atenta observação das histórias do cotidiano, da realidade social, dos costumes do povo e do ambiente nordestino. Já Angústia, Infância e Memórias do Cárcere possuem, de fato, um real caráter autobiográfico e memorialístico, misturado em alguns momentos com elementos ficcionais, de resto, circunstância inevitável para qualquer escritor. Mas para que tais livros pudessem ser considerados como autoficção, a simbiose entre realidade e ficção teria que ter sido mais radical. Faltam ainda: 1. Construção midiática do autor. Sim. 2. Noção de performance. Sim. 3. Desejo narcisista de falar de si. E 4. Embaralhamento proposital da realidade com a fantasia.
5. Mistura da verossimilhança com a inverossimilhança. Olha tem só. verdade e tem mentira. Para enganar o leitor. É um jogo. A autoficção, ela é um jogo. Se não for escrito como um jogo, não é autoficção. Esse é o meu entendimento. Esse é meu entendimento. Para fechar a questão do Fernando Sabino, por que então que eu acho que o Menino no Espelho é um livro realmente autoficcional? Eu vou ler um trechinho de uma entrevista. O Fernando Sabino escreveu a sua autobiografia, chamado Tabuleiro de Damas. É um livro de 88, fininho. E ele diz assim no livro: gostaria de não ter compromisso com a realidade, só com a verdade. Mas o que é a verdade? Era o que o próprio Cristo já perguntava. Escrevo porque me sinto descompensado em relação à realidade. Preciso de uma verdade fora de mim em que me agarrar. Me sinto defasado. A minha realidade interior vive abaixo do nível da realidade que me cerca. Para restabelecer o equilíbrio num contexto normal com os demais seres humanos, tenho que escrever, porque a recriação da realidade pela imaginação através da linguagem escrita é a maneira que tenho de me comunicar. Então você já vê aqui um compromisso de assim, eu não quero saber da realidade só. Eu me invento pela ficção. É quase como se fosse assim, eu sou um personagem da ficção. Então você vê aqui claramente a performance. Tanto que tem uma coisa curiosíssima que eu descobri, lendo sobre Fernando Sabino, além da construção midiática do autor, como todo autoficcionista típico, Fernando possuía também o desejo narcisista de falar de si. E aí ele, de novo, no livro de memórias: se eu fizer um levantamento da minha vida literária, vejo que em tudo que escrevo não tenho feito outra coisa, se não me revelar, me expor, contar aquilo que vivi, que testemunhei, que pensei, que aconteceu e chegou ao meu conhecimento, sempre visto através da minha maneira de imaginar, de recriar a realidade. E aí, o próprio Fernando Sabino teve um biógrafo, que é um jornalista que está aí, excelente jornalista, o Arnaldo Bloch, que fez a biografia dele e disse assim, em 1996, por ocasião do lançamento de suas obras reunidas, deixou que o Caderno de Ideias do Jornal do Brasil publicasse entrevista em que o repórter e o entrevistado eram ele mesmo. Olha só, uma entrevista fake. Ele mesmo fez perguntas para si, ele mesmo respondeu. Então, mais performance do que isso é quase impossível. Ele próprio faz as perguntas, ele próprio responde, né? A entrevista espelho foi incluída nas obras reunidas, foi publicada pela Aguilar, e anos depois, numa das edições do Tabuleiro de Damas, que é um esboço autobiográfico dele, que ele começa a publicar em 88, depois ele vai reescrevendo o Tabuleiro de Damas e publica uma reedição até morrer. E aí, quando ele foi entrevistado, perguntaram: por que você, em geral, é o protagonista daquilo que escreve? Aí ele diz: a criação literária, pelo menos no meu caso, tem os mesmos ingredientes de um sonho, só que nasce de uma disposição voluntária. Mas como no sonho ela vai se fazendo por si mesma, com material recolhido na vida cotidiana, inventando histórias, compondo enredos, e tanto num caso como no outro, o protagonista é sempre o mesmo. Pode haver outros, mas não passam de projeção do único que realmente conheço de dentro para fora. E aí o entrevistador fala: você escreveu um livro chamado A Vida Real. Como concilia a vida real com a sua atividade de escritor? Não concilio. É a coisa mais difícil para mim como escritor de ficção. Saber onde termina a realidade e onde começa a imaginação. Tenho dito sempre que busco a verdade além da realidade, lá onde só a imaginação alcança. Às vezes com o risco de acabar lidando na vida real com algo ou alguém que só existe na minha imaginação. E aí, cara, ele chega... Vamos ter que encerrar daqui a 5 minutinhos, porque aí eu vou gravar, deixar gravado para que todos possam assistir e que a gente possa, digamos, ter o conteúdo gravado, porque o Instagram, ele estabelece um limite de tempo, esse é o problema. Eu sei. Só para ler aqui um trechinho final, para comprovar que realmente o Menino no Espelho é uma autoficção. Ele diz assim sobre o livro: adotei nele um critério inverso ao usual. Sim. Em geral, se escreve um romance com elementos de realidade como se fosse ficção. Fiz o contrário. Usei a ficção como se fosse realidade. Usei todas as minhas fantasias infantis como se tivesse vivido tudo aquilo realmente. Mas no livro estão o meu nome, o nome dos meus irmãos, do meu pai, o endereço da casa onde nasci. Todo o enquadramento é pessoal, autobiográfico, mas o conteúdo é ficcional. É isso. Então, é exatamente isso.
Excelente, Ricardo. Gostaria de continuar aqui a nossa live, ficarmos aqui mais 30, 40 minutos, mas devido ao tema, ao limite de tema, nós temos que encerrar a live de hoje. Eu quero deixar o conteúdo gravado para que todos possam assistir, para que todos depois possam aí desdobrar esse assunto tão instigante, tão polêmico, né? Difícil de apreensão, porque o termo é difícil de... É um termo híbrido, né? Porque, como você falou, mistura a questão da autorreferência, enfim, da questão do discurso pessoal, da questão do lado biográfico, a questão do narrador, se está em terceira pessoa, se está em primeira pessoa, se intitula, o próprio autor se intitula, coloca o nome dele na obra ou não, né? É um tema muito instigante, mas que todos possam aí depois comentar. O conteúdo ficará gravado no YouTube, né, no canal Humanitas. De antemão... Se quiserem o meu trabalho, Encontro Marcado do Menino com o Espelho, certo. Ficção e autoficção de Fernando Sabino, se jogar no Google, você pega lá e vai ver todas as referências teóricas, a bibliografia. Eu vou deixar todas essas referências depois lá na descrição do vídeo. Eu penso em deixar também para que todos possam ter acesso na própria descrição do vídeo. Mais uma vez, Ricardo, vamos ter que encerrar. E uma última coisa que eu gostaria de dizer é que a autoficção também existe na poesia, embora as pessoas haja críticos que não consideram, eu considero. Para mim existe na poesia, e aí eu posso dar como exemplo os diários da Ana Cristina César, que estão narrados em primeira pessoa, mas não tem o nome, como eu disse, essa questão de não ter o nome, e ela narra as experiências mais íntimas, inclusive sexuais, e isso é autoficção. Muito excelente, Ricardo. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no canal, e deixamos que as perguntas se desdobrem lá no próprio YouTube, para que as pessoas possam dialogar no YouTube. E nós continuamos a conversa aí de outra forma, na UFRJ, enfim, no próprio evento que você também coordena lá no tribunal, né, que você trabalha, no Tribunal do Rio. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Um grande abraço mais uma vez. Até logo. Tchau. Boa noite. Até, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos ver se eu consigo gravar aqui, deixar gravado. Vamos ver. Boa noite a todos. Boa noite a todos.